Muito bem, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais uma sala de história comigo, professor Valvin Silva Pimentel. E aí, olha só, a gente vai continuar, né, falar aí de história geral, falando um pouquinho agora sobre a segunda revolução industrial e as doutrinas sociais do século XIX, beleza? Então, já vimos aí nas aulas anteriores, falamos sobre a primeira revolução industrial, os movimentos sociais que já começaram a aparecer, né? Como o ludismo, como o cartismo, as trade unions, que depois vão formar aí movimento sindical. E aí, hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre a segunda fase da Revolução Industrial, também chamada de Segunda Revolução Industrial, que vai acontecer, né, a partir de meados do século XIX, até aí, o período aí, mais ou menos pós-Segunda Guerra, certo? E aí, esse período, né, da história, além, é claro, de mudanças tecnológicas, né, de uma maior produção, né, uma intensificação da produção industrial, também vai possibilitar um novo contexto histórico, né, um novo contexto social, político, econômico. E é justamente isso que vai ser, né, o tema da aula de hoje, beleza? Então vem comigo para entender um pouquinho aí dessa história, legal? Vamos lá. Então, olha só, pessoal, falamos, por exemplo, da primeira Revolução Industrial, né? Falando da primeira Revolução Industrial. E só para dar uma recapitulada. Lembra que a primeira Revolução Industrial começou onde? Começou na Inglaterra, né? Então, a Inglaterra, por muito tempo, foi a grande líder, né, desse processo de industrialização. Lembra que a Inglaterra tinha aí fatores que vão possibilitar, né, o surgimento dessa Revolução Industrial. Essa primeira revolução industrial vai ser marcada pelo uso do vapor como fonte energética, né, como energia motriz, melhor dizendo. O carvão, aí sim, né, como fonte energética, como combustível para essas máquinas. O ferro vai ser utilizado na produção dessas máquinas, né? E aí, nesse período, já teremos as máquinas a vapor, como o trem, né, os navios a vapor, que vão ser aí símbolos dessa primeira revolução industrial. Agora, com a segunda revolução industrial, nós começamos a ver algumas diferenças. Nós temos aqui o aparecimento do aço, que é mais resistente, né, e melhor, né, para trabalhar com ferro, certo? Vamos ver a utilização da eletricidade, do petróleo como fonte de energia. Então, vamos ter essas mudanças agora com a segunda revolução industrial, beleza? Então, olha só, vamos lá. Segunda revolução industrial. Se antes, como nós falamos, tínhamos o vapor, tínhamos o ferro, agora vamos ter a utilização da eletricidade, utilização do petróleo, do aço. Então, aqui que o petróleo começa a ganhar importância, e a gente percebe, né, que até hoje os veículos, enfim, boa parte das coisas, boa parte das máquinas, né, ainda se move com essas fontes energéticas, né, ou eletricidade ou petróleo, né, seus derivados. Perdão. Como a gasolina, né, como diesel e companhia. Né? Então, perceba que a gente ainda guarda muitas características, né, dessa segunda revolução industrial. Se na primeira revolução industrial nós tínhamos a indústria têxtil despontando aí, né, indústria de tecidos, de roupas, agora vamos ter a indústria farmacêutica e como também a indústria química, beleza? E aí, se antes nós tínhamos basicamente a Inglaterra liderando esse processo, com a segunda revolução industrial, além, é claro, da Inglaterra, nós vamos ter a industrialização da Prússia, né, que depois vai formar a Alemanha, como a gente até comentou na aula passada. Lembra que a Prússia era o estado mais industrializado, por isso que a Prússia vai coordenar a unificação da Alemanha, e a Alemanha vai se tornar uma potência industrial, certo? Concorrendo, inclusive, com a própria Inglaterra. Vamos ter a industrialização da Itália, né, de maneira bem devagar, mas também dos Estados Unidos. Então, no século XIX, nós vamos ter a industrialização dos Estados Unidos, bem como também do Japão, que também já começa a aparecer aí como uma potência industrial ao longo do século XIX, beleza? E aqui nós temos, né, imagens de uma fábrica, daí, especialmente do início do século XX, né, que você tem, né, aí uma indústria petroquímica, beleza? Possivelmente de beneficiamento do petróleo. E aí, qual detalhe? Uma característica importante dessa segunda revolução industrial, que até mesmo o próprio sistema capitalista começa a apresentar mudanças. Como assim? Você lembra que, basicamente, antes, o capitalismo é aquilo que a gente poderia chamar de capitalismo comercial, né? Existente desde o período da Idade Moderna, com as grandes navegações,
Então, basicamente, a base do capitalismo era o que? As trocas comerciais, certo? Com a primeira Revolução Industrial, começamos a ver um capitalismo mais industrial, né? Ou seja, agora a base do capitalismo começa a ser a produção industrial, né? Que dá, a partir daí vão se dar aí as trocas comerciais. Agora, no século XIX, com a segunda Revolução Industrial, nós começamos a ver o surgimento de um novo capitalismo, que a gente pode chamar de capitalismo financeiro, mas também podemos chamar de capitalismo monopolista ou oligopolista, né? Você pode ver qualquer um desses termos aí, suas atividades, nas suas provas, no Enem, e por aí vai, certo? É importante a gente saber o que é isso, né? O que acontece? Antes, a base do capitalismo, né, as trocas comerciais, né, e tal, e também era a liberdade comercial. Então, era o liberalismo econômico, lembra? Né? Que a gente até falou bastante lá do iluminismo. Então, o liberalismo econômico era a característica essencial, né? E aí, por conta disso, uma característica muito importante era a liberdade, né? A livre concorrência, né? Então, você podia montar a sua empresa, concorrer livremente. Porém, agora, com a segunda Revolução Industrial, nós começamos a assistir um fenômeno, que é o seguinte: nós vamos ter o surgimento de grandes empresas que começam a dominar fatias consideráveis do mercado, da economia. Então, empresas grandes que surgem, por exemplo, da fusão de empresas menores, ou então surgem quando empresas grandes começam a comprar empresas menores, ou até mesmo quando, devido a essa concorrência desleal de uma empresa muito grande, muito forte, muito poderosa, ela acaba provocando a falência de empresas menores. Então, perceba que aqui a gente vai ter o surgimento de grandes grupos empresariais. Então, característica do capitalismo monopolista ou oligopolista, né? Porque um grupo ou alguns grupos vão ter controle sobre determinadas atividades comerciais, né? Também podemos citar como uma característica dessa segunda revolução industrial é justamente a junção do capitalismo financeiro com o capitalismo industrial, né? Ou seja, grandes bancos já começam, né, financiar essas atividades industriais, gerando, é claro, lucros enormes, né? Então, por isso aí o capitalismo financeiro. Isso vai fazer com que essas empresas comecem a vender pedaços dessas empresas nos mercados de ações, nas bolsas de valores. Você já deve ter ouvido falar, né, em ações, mercado de ações, né? Você pode comprar ações, sei lá, por exemplo, da Petrobras, né, virar acionista. É mais ou menos a história é essa, né? Então, as ações são o quê? São papéis, são documentos, né? Em que você pode comprar numa bolsa de valores e tornar-se, assim, digamos, acionista, uma espécie de um dono, vamos supor, de um pedacinho da empresa, certo? Então, quer dizer, quando começou também no século XIX, também vamos ter essa prática, né, de vender essas ações, né? Então, essa é uma característica também do capitalismo financeiro, beleza? Então, temos aqui o fortalecimento das grandes empresas, né? Formação de grandes grupos empresariais, e aí podemos citar aqui como exemplos, né, os monopólios, oligopólios, cartéis, trustes e holdings. O que era tudo isso aí? Bom, os monopólios é quando uma empresa apenas detém, não domínio sobre uma determinada atividade econômica, certo? Então, exemplo, você tem aqui, né? Essa aqui é uma charge da época do século XIX. Isso aqui representa uma empresa que havia nos Estados Unidos chamada Standard Oil, beleza? Essa Standard Oil, basicamente, era o quê? Um grande grupo empresarial. Então, essa Standard Oil, só uma empresa, tinha o quê? Tinha propriedade de poços de petróleo, né, de perfuração de petróleo. Então, eles exploravam, extraíam esse petróleo. Essa mesma empresa depois beneficiava esse petróleo, né, transformava esse petróleo em gasolina, né, em diesel, enfim, beneficiava, né? Produzia componentes, né, petrolíferos, certo? Essa mesma empresa depois distribuía esse petróleo produzido, né? Depois vendia, né, esse combustível. Então, quer dizer, uma empresa detinha toda uma atividade econômica, né? E aí, é claro, por muito tempo, a Standard Oil era basicamente a única existente aí que detinha todo esse poder. Então, o monopólio é isso. Oligopólios é quando são pequenos grupos, né? Algumas empresas apenas têm o poder, né, têm o domínio sobre uma determinada atividade econômica. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, existiam apenas algumas companhias de eletricidade, então eram oligopólios. Os cartéis são quando empresas independentes, tá certo? Eles fazem acordos comerciais para manter o preço em determinado patamar.
Então, vamos supor, temos aqui 3 empresas, digamos, de gasolina, vamos supor assim, né? Essas 3 empresas não têm o mesmo dom, são independentes, mas elas decidem fazer o que? Olha, bora fazer o seguinte, bora fazer o que o preço seja esse aqui, né? Todo mundo vai vender pelo mesmo preço, a um cartel, né? Então, quando eles fazem isso, eles acabam também quebrando a concorrência, né? Porque outras empresas que estão fora dessa força acabam quebrando devido à concorrência desleal que se forma. Então, são os cartéis. Então, empresas independentes firmam acordos para manter o domínio, né? Através do controle do preço, por exemplo. Os trustes, os trustes são quando empresas se fundem, certo? Formando aí empresas maiores. Por exemplo, o Standard Oil. O Standard Oil não era uma empresa apenas no início, né? Era uma empresa, né, que explorava o petróleo, e aí, aos poucos, ela começou a comprar, né, as empresas que beneficiavam o petróleo, começou a comprar as empresas distribuidoras. Então, nisso, ela vai se formando, né, uma empresa gigantesca, certo? Através dessa compra, dessa fusão. Ok? E, por fim, as holdings é quando uma empresa existe basicamente para controlar outras empresas. Então, isso acontece devido ao mercado acionário, né? Então, vamos supor, temos várias empresas aí no ramo do petróleo, vamos pegar o petróleo de novo, né? E aí nós temos a formação, através da compra de ações dessas empresas, tem uma empresa que controla outras, né? São as holdings. Mas, basicamente, o que você precisa entender é que essa segunda revolução industrial vai possibilitar a diminuição, então, da concorrência, uma vez que vamos ver surgindo essas grandes empresas oligopolistas, monopolistas, beleza? É o que vai estar acontecendo aqui. Agora, é claro que essa segunda revolução industrial vai possibilitar também inovações no cotidiano, como, por exemplo, o surgimento da energia elétrica doméstica, né? No Brasil, a eletricidade vai se popularizar mais no final do 19, início do 20, mas lá para a Europa, né, nos Estados Unidos, a energia elétrica já começa a mudar, né, o cotidiano das pessoas. As pessoas agora podem adentrar à noite, né, acordadas, se divertindo, por exemplo, ou então mesmo trabalhando com energia elétrica. Nós vamos ter o surgimento de novos meios de transporte, como os bondes. Né? Os bondes eram o quê? Como é que a gente pode explicar? Deixa eu ver. Como se fosse pequenos trenzinhos, acho que a gente pode dizer isso, né? Porque eles andavam sobre trilhos e eram movidos à eletricidade, né? Os bondes, né? Que vão surgir, por exemplo, nas cidades, certo? Novos meios de comunicação, como o telégrafo, para surgir aqui, depois, mais tarde, o rádio também. Então, isso vai trazer grandes novidades para as pessoas. E, é claro, isso também vai trazer uma nova forma de pensar também a produção, né? É aqui que vai surgir a administração moderna, né? Quem, de repente, for fazer faculdade de administração, por exemplo, vai estudar um pouco sobre essa história, porque é que durante a segunda revolução industrial que as pessoas vão começar a pensar como racionalizar a produção, né? Então, como transformar a produção num sistema mais eficiente, produzindo mais, com menos custos, tá certo? E aí vai surgir, então, esses primeiros pensadores, que a gente cita dois, que é o Taylor e o Ford, né? O Taylorismo vai trazer a ideia de uma divisão técnica do trabalho. Então, o Taylorismo ele vai buscar a ideia de que é preciso racionalizar a produção, então tem que fazer uma linha de produção, uma divisão do trabalho, né? Então, uma pessoa ficar especialista só em fazer isso, outra pessoa só não é especialista só em fazer aquilo, né? E aí, um exemplo interessante do terrorismo, não sei se alguém já assistiu aí o filme Tempos Modernos, Charles Chaplin, seguir fazendo esse filme. É um filme muito bacana, um filme fantástico, né? E aqui você tem o que? Essa especialização. Então, aqui nós temos uma fábrica, e aí o Charles Chaplin aqui, ele é especialista só em apertar parafusos, olha. Só ele aperta parafusos. E aí outro coleguinha aqui do lado, ele dá tipo umas marteladas nas peças, né? Assim vai. Então, essa ideia de especialização do trabalho surge aqui, né, com o Taylorismo, né? No caso, visto de forma mais científica, certo? Depois do Henry Ford, vai trazer a ideia da produção massificada, né? Você lembra que o Henry Ford, criador do automóvel, né? Da fábrica da Ford. E aí, qual é a ideia do Henry Ford? Além de pegar essa ideia do Taylor, de divisão do trabalho, a gente tem a ideia da esteira ali que vai coordenando o ritmo da produção. Então, essa esteira, veja, é a esteira que coordena o ritmo da produção. O operário tem só que seguir essa esteira, tá certo? E temos essa ideia dessa esteira automatizada. Nós temos a ideia da produção massificada. Então, a ideia do Reinforce, quanto mais, no caso, veículos, né? Quanto mais carros, mais veículos produzimos, melhor. Sempre vamos ter um estoque aí para entregar, né, ao consumidor. Ideia do Reinforce. É claro que depois
vão vir várias críticas, né, a esses sistemas, né, de administração, vai vir a crise 29, vai mudar também essas ideias, mas isso é mais tarde, vamos ver depois com calma aí, beleza? E, é claro, essa segunda revolução industrial também vai possibilitar a expansão imperialista sobre a Ásia e a África. Vai ser tema depois de outra aula mais específica. Mas, basicamente, o que acontece? Toda essa massificação da produção vai trazer necessidade de mais matéria-prima para as fábricas, né? Ao mesmo tempo, também vai trazer necessidade de mais mercado consumidor. Porque, veja, você está produzindo mais agora, você precisa de mais matéria-prima para continuar produzindo. Beleza. Mas, ao mesmo tempo, você precisa de mais mercado consumidor, ou seja, de mais gente para vender esse produto, né? Porque, do contrário, se ninguém não comprar, não adianta nada, né? E aí, quer dizer, isso vai acabar provocando o imperialismo ou o neocolonialismo, que depois a gente vai ver em outra aula, certo? Esses países europeus industrializados começam a expandir, né, seu poder sobre o continente africano, sobre o continente asiático. Os Estados Unidos começam a expandir seu poder sobre o próprio continente americano, sobre o Oceano Pacífico. Vai ser o imperialismo, que depois a gente vai ver uma aula aí com calma. Beleza? Muito bem, show de bola! E aí, olha só, galera. Indo para a segunda parte da nossa aula, as doutrinas sociais do século XIX. O que acontece? Então, perceba que a industrialização está avançando, está modernizando ainda mais. Só que é claro que, ao mesmo tempo que se está gerando uma grande quantidade de riqueza, também estamos vendo uma grande desigualdade social, porque não são todos que usufruem, né, dessa riqueza produzida, desses avanços científicos também, né, porque no século XIX, a partir de 1871 até 1914, a gente vai estar na chamada Belle Époque, que é um período de que o progresso era visto como uma finalidade última do ser humano, né? Então, com tanta inovação tecnológica, descobertas científicas, inovações, como, por exemplo, o raio-x, né? Não sei se você já tira um raio-x, de repente, uma parte do seu corpo, né? O raio-x ele foi descoberto, né? Aí, no final do 19, certo? A radioatividade, enfim, várias coisas. E aí, o que acontece? Por um lado, estava indo tudo bem, né? Pô, que bacana, show de bola, ciência, progresso, riqueza, mas nem todo mundo usufruía de toda essa ciência, todo esse progresso, toda a riqueza. Por quê? Se, por um lado, a burguesia, os donos dessas indústrias estão enriquecendo mais, os trabalhadores estão cada vez mais explorados, né? Então, estamos tendo uma grande desigualdade social. Uns poucos muito ricos e uns muitos muito pobres, explorados, super explorados por esse ritmo desenfreado de produção. E é nesse contexto, então, que surgem as doutrinas sociais do século XIX. Beleza? A primeira dessas doutrinas vai ser o socialismo. Muitas vezes você vai ver aí como socialismo utópico, mas vamos com calma, né? Uma coisa de cada vez. Veja bem o que acontece. Ao longo do século XIX, com essas mudanças, também com as revoluções liberais, os trabalhadores vão começar a perceber que os seus interesses são diferentes dos interesses da burguesia. É claro, por todos esses motivos que a gente já disse aqui, né? Desigualdade social, concentração de riqueza e tudo mais. Beleza? E aí, por conta disso, que começa a surgir, então, ideias sociais, ideias políticas, doutrinas que vão pregar a transformação dessa sociedade. Mas, no início, eles não vão pregar exatamente a transformação da sociedade. Essas ideias vão pregar a conciliação dos interesses, beleza? Então, vão pregar o quê? Que os donos das fábricas, que os burgueses fossem, digamos assim, mais bonzinhos, né? Fossem solidários com seus trabalhadores. Então, não vão pregar realmente transformações, mas vão buscar uma conciliação de interesses, beleza? Então, esse primeiro grupo de pensadores vão ser os socialistas, que a gente também pode chamar de socialistas utópicos, né? Quem vai chamar de utópicos vai ser o Marx e o Engels, que a gente vai falar mais tarde, certo? Então, esse socialismo, olha só, não propõe uma transformação das estruturas sociais. Buscava resolver as desigualdades sociais sem, olha só, sem um choque entre as classes. Então, queria que os patrões fizessem coisas boas para os operários. Não queria que o patrão deixasse de ser patrão. Não, o patrão continua a ser patrão. Mas o patrão tem que ser mais humano, mais humanitário, digamos assim. Quem eram os pensadores dessa corrente? Podemos citar alguns, temos vários, vamos citar apenas três. Saint-Simon, Saint-Simon francês, pregava responsabilidades sociais com os trabalhadores. Então, ele dizia, o Saint-Simon dizia que os patrões devem ser responsáveis por melhores condições de vida para os seus trabalhadores. Tinha que possibilitar uma assistência médica, uma assistência social,
Educação para os filhos dos trabalhadores. Então, perceba, qual é a ideia? O patrão tem que ajudar o trabalhador. Ideia do Saint-Simon. O Charles Fourier, que era um inglês, ele vai trazer outra ideia. Ele vai trazer a ideia de criar os falancérios. O que eram os falancérios? Os falancérios eram comunidades em que viviam ali, viviam trabalhadores, né? Viviam poetas, viviam médicos, enfim. Falancérios é como se fosse uma grande comunidade em que as pessoas se ajudassem. Então, seria uma sociedade solidária. E aí toda a riqueza produzida, por sua vez, deveria ser igualmente partilhada por todos. E assim não havendo desigualdade social. Beleza? E aí, é claro, tudo isso indo através do quê? Da vontade própria, né? Ideia do Charles Fourier. Então, as pessoas deveriam se ajudar naturalmente. Por fim, da nossa listinha aqui, Robert Owen, ele era escocês, e vai pregar a criação de cooperativas, né, em trade unions. Robert Owen era um industrial escocês, tá certo? Ele também vai pregar, vai trazer a ideia de que o patrão que deveria ajudar os trabalhadores a ter melhores condições de vida. O Robert Owen vai ser importante porque vai ser um dos primeiros a trazer a ideia das cooperativas, ou seja, da existência de fábricas, de indústrias, em que as pessoas se ajudassem, trabalhassem, porém todo o lucro fosse partilhado entre todos. É a ideia que a gente tem hoje de cooperativismo, beleza? E aí, mais tarde, também vai favorecer a criação de trade unions. Lembra que são aqueles grupos, né, de assistência dos trabalhadores que mais tarde vão dar origem aos sindicatos, beleza? Então, perceba que nenhum desses pensadores queria a transformação das relações sociais. Só queriam, basicamente, que os patrões ajudassem os seus empregados. A ideia do socialismo utópico. Só que, é claro, mais tarde havia uma galera que vai criticar essas ideias. É o que a gente chama de socialismo científico. Basicamente, falando de quem? De Marx e Engels. Karl Marx e Friedrich Engels, beleza? Então, o socialismo científico, ao contrário do socialismo utópico, vai pregar o quê? Uma análise filosófica das estruturas capitalistas. Então, Marx e Engels vão fazer isso, sobretudo Karl Marx. Então, vou analisar filosoficamente todas as estruturas capitalistas, para, a partir dessa análise, buscar a transformação radical dessas estruturas. Por outras palavras, vão querer fazer uma verdadeira revolução para destruir o capitalismo e dar origem a uma nova sociedade. Beleza? Karl Marx vai escrever aqui o Capital, né, sua obra máxima, mais importante. O Friedrich Engels vai escrever aqui a origem da família, da propriedade privada do Estado. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que os dois vão escrever conjuntamente um livro chamado Manifesto do Partido Comunista, que vai ser publicado em 1848. 1848 vai ser um ano muito importante, porque vai estar acontecendo várias revoluções populares na Europa. É o que a gente chama de Primavera dos Povos. E aí, no meio de todas essas revoluções, desses movimentos sociais, Marx e Engels vão escrever conjuntamente esse livro. E vai ser daí que vai surgir a ideia do socialismo científico. Então, a ideia é que os operários têm que se unir com operários, com uma classe coesa, né, unida, para destruir o capitalismo. É a ideia do socialismo científico. Legal? Esse aqui é o Karl Marx, como você já deve saber muito bem. Então, qual era a base da ideia marxista? O materialismo histórico dialético. Então, Marx e Engels diziam o seguinte, né, que a luta de classes é o motor da história. Então, vão dividir a história em vários chamados modos de produção. Então, existia o modo de produção lá no início, na pré-história, era o comunismo primitivo. Todo mundo se ajudava, não existia exploração nem nada. Depois foi surgindo as civilizações, foram surgindo os modos de produção. Então, existia, por exemplo, o modo de produção hidráulico, né, o asiático, lá do Egito, Mesopotâmia. Depois surge o modo de produção escravista, né, com os gregos, romanos. Modos de produção feudal, com os senhores feudais e os servos. Até surgiu o modo de produção capitalista. Marx e Engels diziam que a cada modo de produção existia uma luta de classes. Então, lá no Egito, segundo Marx e Engels, existia então uma tensão entre os trabalhadores camponeses que trabalhavam nas obras públicas do faraó contra o faraó e a nobreza, por exemplo. No escravismo, existia uma luta entre os senhores de escravos e os escravos. No feudalismo, existia uma luta entre os senhores feudais e os camponeses, os servos. No capitalismo, existe uma luta entre a burguesia e agora os operários, os proletários. E aí que é claro, nós temos sempre um dominador e um dominado. E aí essa luta que acaba provocando a mudança na história, porque ele diz que quando esses modos de produção entravam em declínio, entravam em crise, é quando possibilitava o surgimento de um novo modo de produção.
Então, para citar um exemplo, em Roma, quando o escravismo entrou em crise, quando o escravismo entrou em colapso, foi destruído, deu origem ao que? Ao modo de produção feudal. E assim sucessivamente, certo? A ideia do Marx e do Engels. Então, quer dizer, se a cada modo de produção existe uma luta de classes, que dá origem a um novo modo de produção, com o capitalismo não seria diferente. Com o capitalismo, temos a luta entre a burguesia e o proletariado, certo? E aí, do capitalismo surgiria uma nova ordem social, seria o quê? O socialismo, certo? Do socialismo, por sua vez, surgiria uma nova ordem social, que seria o comunismo, certo? Qual a diferença? Que no socialismo ainda existem classes sociais, ainda existe o Estado. No comunismo, já seria o fim de tudo, das classes sociais, o fim do Estado, e todo mundo viveria fraternalmente. É a ideia do Marx e do Engels, beleza? Temos aqui a análise da sociedade através dos conceitos de infraestrutura e de superestrutura. Então, ele dizia que da infraestrutura do capitalismo, do sistema econômico do capitalismo, surgiria o quê? A cultura, a sociedade, né, que chamaria de superestrutura. Também vai criar aqui a teoria da mais-valia. Então, ele dizia sempre que o burguês ele nunca paga um salário justo para o operário. Por quê? De tudo que aquilo que é produzido, nós temos o lucro do patrão e um pequeno pedacinho que é entregue ao operário. Então, essa diferença desse dinheiro que ele paga para o operário e o restante desse lucro é o que chama de mais-valia. Né? Então, com base na mais-valia, que a burguesia vai ficando cada vez mais rica e o operário né, cada vez mais explorado. Okay? E aí, claro, com base nisso, que ele pregava a passagem do quê? Do capitalismo para o socialismo, como a gente comentou, até chegar no comunismo, que é o grande ideal. Ok? Muito bem. E aí, já caminhando aí para o fim, temos também o anarquismo. E aí, veja bem, qual a diferença do anarquismo para o socialismo? É que, enquanto para o socialismo existe toda uma passagem para chegar ao comunismo, o anarquismo ele prega a destruição total do capitalismo só de uma vez. Então, o capitalismo já tem que ser destruído para logo se chegar à sociedade comunista. Beleza? Quem são os precursores do anarquismo? Temos aqui o William Goldwyn. William Goldwyn propunha um novo arranjo social sem Estado, sem propriedade privada, seja a ideia básica do anarquismo. Temos também o Pierre-Joseph Proudhon, que pregava a destruição do Estado e a fundação de uma república de pequenos proprietários, tá certo? Isso vai dar origem depois às ideias anarquistas. Entre os anarquistas, a gente vai citar apenas um principal, Mikhail Bakunin, que pregava a violência como forma de se alcançar uma sociedade sem Estado e sem desigualdades sociais. É a ideia base aqui do anarquismo, beleza? Princípio geral do anarquismo, negação das instituições. Então, você falou do anarquismo, falou sempre que se deve negar todas as instituições, do Estado, da Igreja, tudo isso é instituição burguesa que tem que ser destruída. Pegava também a extinção da propriedade privada, ações cooperativistas para a geração de riquezas, beleza? Logo, pegava a passagem direta do capitalismo para o comunismo. E isso aqui é o Mikhail Bakunin, beleza? Então, os anarquistas já queriam logo acabar com tudo, cada origem à sociedade comunista. E aí, para a gente fechar aqui a nossa aula, doutrina social cristã. Então, perceba, até mesmo a Igreja Católica também vai criar uma doutrina social, pegando a harmonia de classes, tá certo? Desde meados do século XIX, já tínhamos vários autores católicos propondo governos mais justos, sociedades mais equilibradas, certo? Então, vários autores, padres, teólogos já pregavam que deveria haver uma maior igualdade social. É claro que eles não pregavam o comunismo, certo? Porém, pregavam que os patrões deveriam olhar com um olhar mais humano, digamos assim, né? Olhar mais humanamente seus operários, deveriam ajudar seus operários, tudo mais. E aí, um texto que vai ser uma base muito importante desse pensamento social vai ser a encíclica Rerum Novarum, de 1821, escrita pelo Papa Leão XIII, que é esse cara bem aqui. Então, você sabe que o Papa pode escrever cartas encíclicas, que são documentos que servem para orientar a Igreja Católica. E o Papa Leão XIII, na Rerum Novarum, ele vai propor justamente essas mudanças nas relações. Essa carta trazia críticas ao capitalismo. Olha só, tem que acabar com a exploração, mas também criticava, é claro, o marxismo. Karl Marx dizia que a religião era o ópio do povo, que para o Marx, a religião existia basicamente para manter a ordem social capitalista burguesa.
Então, logo era o ópio do povo, também deveria ser destruído. Por isso que o Marx, né, os comunistas, né, de maneira geral, geralmente são ateus, tá certo? E é claro, por conta disso que a Era Novato também criticava o marxismo. E o Papa Leão XIII defendia, olha só, as organizações sindicais, defendia a colaboração entre patrões e trabalhadores, e outras palavras, pregava o quê? Justiça social, tá certo? Tudo isso para evitar o avanço do comunismo, mas também, é claro, para trazer mais solidariedade entre a população. Olha, então, meus amigos, é isso. Olha só, espero que tenham entendido. Qualquer coisa pode assistir de novo essa aula. Qualquer dúvida, põe aí no comentário, né, que a gente responde assim que possível. Beleza? E é isso, então. E nos vemos na próxima aula. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, se cuidem.